Gabriel Peck, finalmente anunciado. Vamos trazer um detalhe importante aí desta negociação, o desejo do Peck de vir aqui para o Cruzeiro e também sobre um novo movimento do Cruzeiro no mercado. O Cruzeiro tem negociação em andamento com o Wesley, ex-atacante do Corinthians. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Gabriel Peck, finalmente anunciado. Contrato assinado até junho de 2031. O jogador vai vestir a camisa de número 77 e o Peck já passa nesta quarta-feira a treinar com todo o grupo na Toca da Raposa 2. Uma negociação aí sacramentada com o Cruzeiro comprando 100% dos direitos econômicos do atleta e naquela operação que todo mundo já falou aí sobre os valores, em dólar, 12 milhões de dólares, o Cruzeiro adquirindo é o valor fixo. E aí, caso ele cumpra alguns bônus, o Cruzeiro tem que pagar mais um valor, mas no valor fixo ali a operação fechada em 12 milhões de dólares e o Cruzeiro vai pagar isso de forma parcelada ao longo dos próximos anos. Um detalhe importante, no finalmente ali da negociação, veio um entrave e que poderia até atrapalhar o negócio. É que, de acordo com as vendas na MLS, o atleta ele tem direito a um percentual de 10% da transação. Isso não tinha nada a ver com o Cruzeiro, e sim com o Los Angeles Galaxy. E aí, naquela última negociação ali final, de percentual, de se abrir mão de uma parte, isso geralmente é comum nos negócios, mas não abrir mão da totalidade. E aí o Peck, com toda a questão que estava envolvida e um desejo muito grande de fechar logo com o Cruzeiro, ele abriu mão do percentual todo, de 10% do valor da operação. Então abre mão de mais de $1 milhão. Claro que ele está sendo valorizado, tem a questão aí de um aumento salarial em relação ao que ele recebia por lá, mas essa é a informação. O Peck queria tanto acertar logo tudo para não deixar nada que pudesse atrapalhar a negociação, que ele resolveu abrir mão deste percentual que teria direito na transação. Então, jogador agora muito feliz, animado e já começando aí a treinar com todo o grupo nesta quarta na Toca da Raposa 2. Wesley, ex-atacante do Corinthians, negociação em andamento, informação que a gente antecipou, mais uma em primeira mão. A apuração nossa é a seguinte: as conversas já acontecem nos últimos dias, existe um otimismo de que a negociação será concretizada. Não é uma compra, é empréstimo, e aí o Cruzeiro vem trabalhando para desenrolar essa história nos próximos dias. É um jogador que o Arthur Jorge conhece, muitos clubes procuraram, nenhum até então conseguiu. Claro que o Wesley ele foi negociado na época por um valor muito importante pelo Corinthians, mas o Cruzeiro vê uma possibilidade no mercado de se trabalhar com empréstimo, com obrigação ou opção de compra. Isso ainda vai ser definido, mas repito, existe um otimismo que a negociação será concretizada e o Wesley aí sim poderia ser a reposição ao Christian. É um jogador que encaixa ali no que pensa o Arthur Jorge e seria uma opção para beirada dentro de um custo legal. Claro que tem salário e tudo mais, mas é o que o Cruzeiro vem trabalhando para resolver essa questão nos próximos dias. Essa questão do Wesley, que está pretendido pelo Cruzeiro, está negociando com o Cruzeiro, o nome da vez, o Samuca? Então, o Léo Campos, é uma informação que a gente antecipou mais cedo, é uma negociação em andamento e há um otimismo de que o Cruzeiro vai fechar a contratação do Wesley. As conversas são por empréstimo, pelo que eu busquei de informação, muitos clubes tentaram e o Cruzeiro é o que está mais avançado realmente para conseguir essa vinda do Wesley para ser mais uma opção aí na beirada. O jogador se animou com a conversa, já tá aí para caminhar e definir, quem sabe ao longo dessa semana ainda. Então, vamos ver os moldes aí, né? Se vai ser um empréstimo com opção, com obrigação ou sem nada. Isso a gente ainda tem que ver, mas é uma negociação de fato que acontece
para que ele possa ir. É um jogador que o Arthur Jorge aprovou, que gosta do nome. É claro que é jovem ainda, né? Então, mas seria eu acho uma grande oportunidade. Eu gosto bem, véio. Foi vendido pelo Corinthians por uma grana bem importante. No Al Nassr lá teve as suas oportunidades, estava por último na Espanha, mas agora o Cruzeiro aí tentando essa contratação, e repito, o que eu ouvi aí é de que o cenário é otimista de que vai dar certo. Bom ouvir isso. E o Matheus Baú preparou um dossiê, então, sobre esse Wesley. Se você já viu até gente perguntando no chat da live, quem é esse Wesley? Vamos te explicar, então. Não é aquele não, tá, gente? Vai com calma aí. Mas a carreira e também características desse atacante de 21 anos. Tem uma boa estatura, né? 1,80 m. Facilidade para atuar no setor ofensivo. Uma posição primária ali de ponta esquerda, exercendo também a ponta direita, seria uma posição secundária ali do Wesley. Um retrospecto geral da carreira dele. 144 jogos disputados como atleta profissional. Tem uma vida ainda bem jovem, né? Na carreira profissional. 15 gols marcados, 10 assistências distribuídas. No Corinthians, ele possui a maior rodagem na carreira, 84 partidas, 7 gols e 5 assistências. No Al Nassr, sua passagem no futebol saudita, computando 40 jogos, balançando as redes em 5 oportunidades e distribuindo 5 assistências. Também registro do Real Sociedad, 5 jogos disputados, 5 jogos oficiais pelo clube espanhol, por lá não chegou a participar de gol. O mapa de desempenho dele aponta como seus principais pontos fortes a habilidade, velocidade e intensidade de jogo. Por outro lado, sinaliza que a tomada de decisão e a finalização são os pontos fracos a serem lapidados aí no atleta, pelo menos uma análise mais fria, assim, né? Olhando pelo menos números e, claro, também a carreira dele. Agradecer sempre a Cruzeiro Stats, que dá aquela moral no levantamento dos dados também. Mas um panorama geral aí sobre o Wesley, o atacante, o Cruzeiro no mercado conta com otimismo para contratar, hein, Gabriel? Ponto fraco do Wesley, tomada de decisão, a maturidade resolve. Finalização pode ser aprimorada. E é o que eu falei, cara. A coletiva, né, que nós acompanhamos a transmissão aqui na Samuca TV, que foi um espetáculo do amistoso, a coletiva do Arthur Jorge deixou claro. As movimentações de mercado são com o aval do Arthur Jorge. Então, enxerga potencial no Wesley dentro do que o Cruzeiro tem hoje. Ele é muito rápido, muito rápido. E questão de tomada de decisão e finalização, o treinador consegue contribuir muito para isso mudar, viu, Léo? Cara, não tô falando que o Wesley vai chegar aqui, gente, e vai acabar com o campeonato, que vai mudar os números dele, mas é um jogador para compor, né? Que o treinador enxerga qualidade e enxerga também que pode fazer esse garoto de 21 anos crescer e evoluir ao lado dele. Acho que quando a gente olha até esse ponto fraco, por exemplo, tomada de decisão e finalização, a gente já tem jogador no elenco do Cruzeiro que também precisa aprimorar esse quesito. E às vezes mais velho. Às vezes mais velho. Mas pode ser que nem tanto. O caso, por exemplo, do Neise. A gente poderia ter isso como exemplo. Mas é assim, se o Cruzeiro está de olho no mercado, num jovem atleta de 21 anos, se fosse um atleta completamente pronto e não tivesse ponto fraco, dificilmente o Cruzeiro estaria conseguindo, nesse momento, a contratação, diante do cenário que a gente trouxe aqui há pouco, do poder de investimento, da dificuldade, inclusive, de se honrar com os vencimentos. Então, se fosse um atleta, de fato, super completo, o Cruzeiro dificilmente conseguiria a contratação pelo valor que possivelmente vai estar fazendo, que está nesse momento negociando. Agora, por outro lado, eu tenho também a confiança no apontamento do treinador, que já mostrou ter, com pouco tempo, o domínio desse elenco e de detectar carências nesse elenco dele. E se ele olha para o mercado e fala assim, não, Wesley, acredito que vai agregar aqui, é porque, de fato, ele tem situações mais avançadas do que jovens do Cruzeiro. Por exemplo, o próprio Ryan Leles, o Kenji. Se fosse assim, se o Wesley fosse um jogador que não pudesse agregar, era só dar oportunidade para os meninos que estão, nesse momento, treinando, inclusive, entre os profissionais. Enfim, tomara que concretize a negociação, porque espaço Lacuna tem no Cruzeiro para isso. Sem dúvidas. É claro que toda contratação, acho que você tem que alinhar suas expectativas. Por exemplo, quando você faz um investimento que o Cruzeiro fez pelo Gerson na primeira janela, você espera uma certeza. É um valor que você está pagando pela idade do atleta, você está contratando uma certeza. Ainda assim, porque futebol é contexto, ele demorou para se encontrar, mas acho que hoje, quem assiste aos jogos do Cruzeiro, né,
vê que o Cruzeiro contratou um dos melhores segundos volantes atuando no futebol brasileiro. O Gerson é incontestável. É uma certeza, você paga o preço de certeza e recebeu a sua certeza. O Wesley é um jogador de 21 anos que ainda não conseguiu se firmar na carreira depois que faz esse movimento de sair do seu país de origem, do clube que o revelou. Mas isso aconteceu em 2024, né? Ele sai do Corinthians, ele é vendido ali no final de agosto de 2024. Então, é tudo muito recente, um jogador muito jovem, de extremo potencial, e que está numa idade em que ainda pode ser lapidado, em que ainda pode se desenvolver. Dificilmente um atleta numa condição normal vai viver o seu melhor momento com 21 anos. Idade de maturidade é lá, 27, 28, 29. Então, o Cruzeiro está olhando para uma aposta, e é uma boa aposta. E quando a gente conseguir avançar na apuração em relação aos moldes desse empréstimo, aí que a gente vai ter ainda mais material para discutir o quão ou não interessante é essa aposta, porque eu entendo como algo muito interessante. Você está trazendo o atleta por empréstimo, aí o que a gente tem que avaliar é se é opção de compra, obrigação de compra e os valores para poder argumentar mais sobre isso. Mas a partir do momento que é o empréstimo, o seu risco é mais baixo, né? Quando o Cruzeiro aposta no Arroio, por exemplo, o Cruzeiro vai lá e investe na compra de 50% dos direitos por 8 milhões de euros. À época, era a maior contratação do Cruzeiro. Aqui, na sequência, veio o Gerson, foi até um valor muito maior. Então, você está fazendo, a partir do momento que é um empréstimo, é uma aposta de risco mais baixo, e acho que tem uma chance muito grande de nos dar retorno. Muda a característica do lado esquerdo do Cruzeiro, oferece uma característica diferente. Você tem por ali um Sinisterra que está se firmando, e óbvio, o Sinisterra ele vai precisar jogar mais meses em sequência para todo mundo ter mais confiança que o aspecto físico foi superado, porque acho que tecnicamente ninguém discute o Sinisterra, mas é um jogador que, caso consiga se tornar uma certeza física, vai nos ajudar muito, tem tudo para ser titular do Cruzeiro, e você ganha ali uma opção jovem de muito potencial, com uma característica diferente, que pode ajudar. E, acima de tudo, tem esse aspecto do aval do Arthur Jorge, que hoje é um cara que ganhou, acredito eu, a confiança de todo o torcedor do Cruzeiro pelo trabalho que ele desempenhou aqui em pouquíssimo tempo. Conseguiu trazer resultado, conseguiu identificar atletas que não têm que fazer parte do elenco do Cruzeiro nesse momento, já começou a fazer esses movimentos, e se ele, como disse, né, tem dado o aval para as contratações ou para não contratar, né, falou isso muito claramente, a partir do momento que ele dá o aval, a gente tem ainda mais confiança. Significa que ele vai acertar todas? Não. Significa que o atleta vai vir, todos, né, vão vir e desempenhar exatamente aquilo que ele imaginou? Também não. O futebol é muito dinâmico e tem vários fatores aí para um atleta desempenhar bem ou não, e às vezes pode não ir bem nessa temporada e bem na próxima, faz parte. Mas os elementos são positivos. É só alinhar a expectativa de que o Cruzeiro não está trazendo uma certeza. Uma realidade, né? Falávamos sexta, né, Rafa, na programação, sobre a oportunidade de mercado. E isso é uma oportunidade de mercado. E Quantas vezes, né, Léo? Desculpa, a gente debateu aqui também do Cruzeiro ser um pouco mais criativo nesse viés de buscar um jogador por empréstimo, porque, de fato, o mercado ele é muito caro. O Cruzeiro tem feito muitas compras na gestão do Pedro Lourenço, e chega um momento que você tem que pôr o pé no freio, chega um momento que você tem que balancear o seu caixa, fazer vendas, tudo isso é justo e a gente entende, mas ficava essa sensação de que, poxa, talvez você pode tentar uma alternativa, né? E um empréstimo é sempre uma alternativa interessante, em especial de um jogador tão jovem, né? E várias vezes a gente debateu aqui, o Caramujo sempre levanta essa pauta que às vezes está por aí, nesses mercados, não está tendo tanta oportunidade, você pode conseguir. Então, eu vejo com bons olhos esse modelo de negociação. E quem sabe, né? Ele dando muito certo aqui, depois pode se tornar jogador do clube em definitivo. Vamos aguardar, mas eu gosto muito do movimento, tá? Embora não seja uma certeza, seja uma aposta, é uma aposta que eu acho que tem muitos elementos pra gente acreditar que vai dar certo. E outro ponto que me deixa um pouco animado, Rafa, é que quando da venda do Christian, e a gente falava aqui, ainda estava para ser vendido, nos deixava um pouco ansioso a sensação de que a diretoria iria demorar a repor essa saída do Christian, ou ir ao mercado para conseguir repor a saída do Christian. Acredito que com a saída do Caramelo, o Wesley não seria uma reposição de carreira, de até agora, o que o Wesley apresentou e o que o Christian apresentou no Cruzeiro, não é uma reposição matemática, né? Não tecnicamente, você não está trocando um pelo outro e mantendo necessariamente o nível, porque vai depender muito da própria readaptação dele no futebol brasileiro e dessa evolução nesses pontos que a gente tem destacado aqui, que até agora na carreira dele a gente observa que seriam pontos fracos. Mas, pelo menos, já essa atitude no mercado ser um pouquinho mais acelerada, já sobe um pouquinho no ponto daquilo que a gente falava sobre a credibilidade da diretoria nesse mercado do futebol. Mas, cara, eu acho que a gente tem que mudar uma frase, a questão de reposição do Christian. Eu acho que não existe reposição pro Christian. Eu acho que existe troca de perfil. O Arthur Jorge, o Samuel destacou aqui, ele quer jogador, é nítido, ele quer jogador do X1. Na hora que tiver aquele jogo difícil, igual tivemos com o Boca, com a Católica, ter aquele jogador que vai pro drible.
aquele jogador que possa criar a jogada com velocidade, com o drible. Então, o torcedor tem que entender o quê? Não vai existir reposição do Christian. É troca de perfil. O Christian não é o perfil de jogador que parece que o Arthur Jorge está querendo pro time do Cruzeiro. Ele quer o jogador do drible, o jogador de quebrar a linha, daquele 0x0 difícil, que o cara vai lá, faz uma jogada individual, dá uma assistência ou faz um gol. O Arthur Jorge está querendo troca de perfil pro ataque do Cruzeiro. Posso estar errado. É a visão que eu tenho hoje pelo como que o Cruzeiro está agindo no mercado. O Peck, o Wesley, são jogadores que vão tentar uma jogada individual. Como o Sinisterra consegue, como o Arroio consegue. Que não era o perfil do Christian. Então eu acho troca de perfil, entendeu? Eu até perguntava para vocês quando da saída do Christian, mas vai repor, mas como? Porque o Christian, ele não é ponta, ele entrega hoje o que o ponta poderia entregar, mas ele vai além disso e tal. Então, concordo com o Gabriel nesse sentido de que a reposição, ela pode acontecer ali pelo espaço no time, até titular, mas não necessariamente a função, e provavelmente o Arthur Jorge deve estar utilizando esse tempo para configurar esse Cruzeiro, a feição dele, e também se adaptando a essas modificações de características de jogadores que estão saindo, outros que estão chegando, e assim, vai ter muito trabalho, porque no corredor esquerdo, aquilo que a gente já projetava, 2 modificações, Rafa. E com o Rojas, qual a impressão que ele te deixou aí no amistoso? Uma boa impressão, acho que é muito pouco para analisar, mas mostrou já bons sinais, inclusive com o Sinisterra, né? E aí é importante dizer isso porque na reta final, na verdade, nos últimos jogos, o Sinisterra parece ganhar a titularidade ali no lado esquerdo, em jogos muito importantes, e o que acontece é que o Christian vai pro lado direito. Quem perde um pouquinho de espaço é o Arroio, até porque, vocês vão se lembrar, ele ficou muito suspenso na reta final ali com o Arthur Jorge. 2 suspensões no Brasileiro, né? Teve na Libertadores, e 2 no Campeonato Brasileiro. Então ele acabou se ausentando e com isso, né, o futebol não para te aguardar. Então, já existia esse movimento do Sinisterra aos poucos ganhando muitos minutos de titularidade no lado esquerdo. E aí nós vimos no amistoso, em muitos momentos, o Rojas e o Sinisterra se entendendo muito bem por aquele lado, mas é claro que o Christian era um titular de segurança por ali, e o Cruzeiro, querendo ou não, está fazendo uma modificação ali no seu corredor por completo, né? Então, é claro que é delicado fazer isso, em especial no meio de temporada, mas aí é do mercado, né? O Cruzeiro entendeu que foi uma boa proposta. E entra esse ponto da mudança de perfil. O Christian, por mais que seja um segundo volante, no Cruzeiro com o Arthur Jorge, atuou muito pouco por ali. Foi pontualmente, e se eu não estiver enganada, num jogo em que o Cruzeiro perde um jogador, que a gente teve vários jogos, né, que ficamos com um a menos. Mas ele era utilizado majoritariamente na ponta esquerda. Majoritariamente. Então, faz sentido que o Cruzeiro busque um atleta pensando na ponta esquerda e não necessariamente em ser polivalente, fazer a função de segundo volante. Até porque, vocês viram no amistoso, o Eduardo Pape nem entrou. E isso tem muito a ver com o tanto de opções que nós temos. É Gerson, é Lucas Silva, é Matheus Henrique, é todo mundo. Para segundo volante tá muito bem servido, né? Pois é. Ao contrário das pontas em que você até tem um volume grande, mas poucas certezas. Então, vejo que o Cruzeiro está fazendo esse movimento também para mudar o perfil ali. E tem no Wesley um jogador que, assim como o Arroio, é uma aposta, no sentido de que precisa ser desenvolvido, mas se bem desenvolvido, pode nos entregar um ótimo retorno técnico. E para o torcedor entender, a gente pegar o segundo semestre do ano passado, quando o Arroio não estava bem, Léo, você não tinha um jogador do drible. Não tinha. Agora vamos pegar essa janela agora. Caso confirme a vinda do Wesley. Você vai ter um Sinisterra, que sabe fazer essa jogada, o próprio Kenji, o Gabriel Peck, o Wesley, caso venha. Então são jogadores que em um jogo difícil pode fazer essa mudança de jogada, de tentar o 1 contra 1. Coisa que a gente não tinha, porque Marquinhos não entrega isso. O Wanderson não entrega isso. E o próprio Christian não entrega isso. O Christian, gente, não tô falando mal do Christian. Grato pelo que ele fez no Cruzeiro. Entregou bons números, né? Números que muitos atacantes de origem não conseguem entregar na temporada. O Christian entregou. Mas eu estou falando de um jogo complicado. Algum jogador que vai pra cima e consiga fazer o drible. Esse é o perfil de jogador que o Cruzeiro tá tendo agora. O Peck é esse jogador, o Sinisterra é esse jogador, o Arroio é esse jogador. E o Wesley é um jogador novo que consegue fazer algumas jogadas assim também.